Vou chamar então, Yuri Pita, como você disse, o Vitor Irajá, que já está conosco para a gente comentar sobre esse assunto, para ouvir a sua análise. Depois eu quero fazer uma análise política disso, mas eu acho importante a gente te ouvir primeiro, Vitor Irajá, porque eu gostaria de saber se é um risco sugerir o uso de uma moeda diferente do dólar a essa altura do campeonato. E claro, a gente não está falando da criação de uma moeda única entre os BRICS, não é nada disso. É usar uma moeda para conversão que não seja o dólar. Conta pra gente. Exatamente isso, né, Débora? Antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você, ao Yuri e todos que acompanham a gente aqui no CNN 360. Débora, é uma fala um pouco diferente das defesas que o presidente Lula fez, por exemplo, durante a cúpula do BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, no começo do mês de julho, que foi o estopim para que Donald Trump recorresse à rede social Truth Social, né, a rede social dele, para ameaçar o Brasil de sobretarifas, né, que viriam, inclusive, no final daquele mês de julho. Na ocasião, Donald Trump já havia sinalizado que poderia sobretaxar em 10% países do BRICS caso algum tipo de agenda envolvendo uma moeda de corrente comercial comum que fosse substituir o dólar como essa moeda para as transações entre esses países membros do bloco, essa discussão ela avançasse. Donald Trump disse que poderia taxar esses países em 10% a mais, né, do que aquelas tarifas chamadas de recíprocas por ele, que já eram aplicadas a esses países membros do BRICS. Logo em seguida, a gente viu aquela publicação por parte de Donald Trump, citando Jair Bolsonaro, a condução do processo contra o ex-presidente no Supremo Tribunal Federal, mas ela veio como uma resposta a uma fala bastante direta do presidente Lula, que naquela ocasião virou um porta-voz praticamente dessa defesa de uma estipulação, de uma instituição de uma moeda comum para transações comerciais entre países membros do bloco. O presidente Lula naquela ocasião disse o seguinte: nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião do BRICS. Por isso que não concordamos quando ontem, na ocasião, né, o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países do BRICS. Foi isso que disse Lula na ocasião, citando nominalmente Donald Trump e defendendo, virando porta-voz dessa defesa. Tanto que Narendra Modi, por exemplo, o primeiro-ministro da Índia, não citou essa possibilidade, né, não defendeu a instituição dessa moeda comercial comum. E Xi Jinping, né, presidente da China, tampouco apareceu aqui no Rio de Janeiro para essa reunião do BRICS. Ele que tinha, evidentemente, uma preocupação muito maior que naquele momento, né, envolvia a escalada das tensões entre Estados Unidos e China, não só das tensões, mas também das alíquotas. Mas a gente vê que Lula, é evidente, né, o momento não é adequado, mas Lula defende não uma instituição de uma moeda comum para países membros do BRICS. Ele defende a possibilidade agora da transação de moeda com moeda corrente, seja ela a moeda indonésia, seja ela o real. É um tom um pouco diferente e me chama bastante a atenção, Débora, que ele não cita Donald Trump. Ele diz defender exatamente uma corrente comercial pautada exatamente por ideais do comércio global, mas ele não contra o protecionismo, mas ele não cita Donald Trump em nenhum momento. É evidente, isso foi o grande mote para que Donald Trump encontrou ali, né, uma alternativa política, citou Jair Bolsonaro, mas ficou muito claro que era uma retaliação exatamente a essa possibilidade aventada pelo presidente brasileiro, aquela tarifa anunciada semanas depois de 50% contra exportações brasileiras para os Estados Unidos. Agora, era melhor Lula ter evitado exatamente abordar essa defesa, mas é um tom e uma forma bastante diferentes essas adotadas nesse momento pelo presidente brasileiro, não, evidentemente, sem riscos.